Pai do Senhor Jesus, queridos irmãs, vocês que estão me assistindo, o Senhor será transmitido ao vivo para você que está assistindo aí de casa. Pega a tua Bíblia, abre aí a tua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 8, no versículo de número 27. Nós vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor hoje, acerca de informação, formação e revelação. Nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos falar sobre esse assunto com os irmãos. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 27 diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus Altíssimo e Soberano, ó Deus, muito obrigado, Pai querido, por estar aqui na tua casa neste momento. Obrigado, Deus querido, pela revelação da tua palavra. Obrigado, meu Deus querido, pela oportunidade que estamos tendo, ó Deus, de fazer uso da tecnologia, de poder transmitir, ó Pai querido, este culto, que pode alcançar os lares dos nossos irmãos e outros lares, ó Deus, de pessoas que nem fazem parte desta igreja, mas aonde esta palavra chegar, que a tua revelação possa impactar e transformar vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Informação, revelação e formação são coisas diferentes, mas que nesse texto, neste pequeno texto da palavra do Senhor que nós lemos aqui, nós podemos entender muito bem cada parte dessa. Neste pequeno texto da palavra do Senhor temos um aprendizado muito bom a respeito de informação, de formação e de revelação. Eu preciso aqui dar um subsídio para os irmãos para entender acerca disso. Eu quero aqui falar sobre informação primeiro. O que é informação? Informação é a comunicação que recebemos por vários meios. Pode ser por meio escrito, por meio falado ou visual. O objetivo da informação é despertar o informado para gerar opinião, dúvida ou até mesmo tirar uma conclusão. A informação, ela visa a continuidade e, dependendo da qualidade da informação e da forma como ela é passada, ela continua de geração em geração, atravessa continentes e ela se perpetua. Porém, a informação ela tem apenas duas origens. Eu quero que você preste atenção nisso daqui. As duas origens da informação: a verdade e a mentira. A informação ela pode ter uma origem verdadeira, ou ela pode ter uma origem mentirosa. E agora, quando eu explicar aqui o objetivo da formação, você vai ver que a informação ela pode trazer algum tipo de benefício ou algum tipo de malefício. A formação é o resultado da quantidade e da qualidade de informação que se recebe. Ou seja, nós somos frutos das informações que recebemos de forma escrita, falada e vista. Isso inclui nossa personalidade, isso inclui nossa profissão, isso inclui nosso ministério e vai por aí fora. Resumindo, as informações que recebemos, sejam elas verdadeiras ou mentirosas, fizeram parte
de nossa formação. Ou seja, o que eu sou, o que você é fruto do que nós somos informados. A quantidade de informação, a qualidade de informação que recebemos, isso produziu a nossa formação, o que nós somos, tanto na vida profissional como na vida pessoal, o nosso caráter, nossa personalidade, é fruto das informações que recebemos. Já a revelação é diferente. A revelação não tem nada a ver com informação. A revelação não tem nada a ver com informação. A revelação é uma comunicação que vem diretamente de Deus e não tem o objetivo de informar, nem de formar. O objetivo da revelação é transformar o homem. O homem que já foi informado, que já foi formado através da revelação, ele é transformado. E nesse texto que nós lemos aqui, quando Jesus ele estava ali nas proximidades de Cesareia de Filipe, ele fez uma pergunta que ele queria saber, uma informação dos seus discípulos. E agora ele pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Ele queria saber uma informação a respeito dele, a respeito do pensamento das pessoas. E ele faz uma pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus queria saber a opinião do povo sobre ele. E aí veio agora a primeira informação. A primeira informação veio dos discípulos. Os discípulos disseram para ele assim: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um dos profetas. E aqui a gente tira uma lição muito boa, muito importante para a nossa vida. A primeira delas, que a informação nem sempre é igual para todo mundo. Quando perguntaram ali, quando responderam melhor ali para Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem Elias, e outros dizem um dos profetas. Havia 3 opiniões a respeito da mesma pessoa. Interessante que as 3 opiniões não batiam, e as 3 opiniões não refletiam a verdade. Primeira lição que a gente aprende aqui: a informação, quando ela é divergente, não reflete a verdade. Estamos vivendo um momento em que a gente está sendo bombardeado de informação. Só que são informações que não batem. Um diz uma coisa, o outro diz outra, e o outro diz outra, e não há concordância, e há muita divergência de opinião. Ou seja, as informações que estamos recebendo não são informações baseadas em fatos, não são informações baseadas em verdade, mas baseadas em opinião, baseadas em achismo, baseadas em um monte de coisa que não tem fonte verdadeira. Quando a informação é divergente, não reflete a verdade. Aqui os discípulos disseram assim: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, mas nenhum deles estava certo. Nenhum deles sabia realmente a verdade. E qual era o objetivo disso? Formar uma opinião também a respeito da pessoa de Jesus. Porque quando a gente tem uma opinião e a gente passa essa opinião como informação, a gente quer que os outros também tenham a mesma opinião. A gente quer formar opinião. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é que a informação mentirosa, ela só chega para quem está interessado nela. Pode ver que Jesus, ele pergunta para os discípulos quem as pessoas dizem que eu sou, porque ele queria saber a opinião dos discípulos. E a informação chegou para quem? Chegou para os discípulos, não chegou para Jesus.
Sabe por quê? Porque eu vejo aqui discípulos que viviam conversando com pessoas, que tinham proximidade com pessoas, mas pessoas que tinham um caráter que não era confiável. Por isso que chegou essas informações mentirosas para eles. Informação mentirosa só chega para quem está interessado nela. Essa informação não chegou até Jesus, chegou até os discípulos. Eu quero fazer uma pergunta para você, e você reflita aí na sua casa. Você reflita com você mesmo. Que tipo de informação tem chegado até você? Será que você tem interesse nessas informações? Se essa informação tem chegado até você, é porque você está ouvindo, é porque você está interessado na informação. Porque se você não estiver interessado, não vai chegar a você. Terceira coisa que a gente aprende aqui: o objetivo dessa informação era a formação. Se aquelas pessoas que tinham dúvida a respeito da pessoa de Jesus passassem para frente isso, iam colocar todo mundo em dúvida a respeito da pessoa de Jesus. Na verdade, Jesus estava no meio deles, Jesus estava fazendo milagre no meio deles, mas ninguém sabia quem era Jesus direito. Nem os discípulos, porque eles acabaram recebendo essa informação, eles acabaram ficando em dúvida também a respeito da informação. Tanto é que quando Jesus pergunta, eles logo respondem. Por quê? Porque era a resposta que eles tinham na ponta da língua. Quando Jesus pergunta, eles estão prontos para responder, porque essa informação acabou gerando neles também essa opinião a respeito de Jesus. Mas agora Jesus, quando inverte a pergunta agora e diz assim: e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? Jesus queria saber a opinião dos discípulos. Interessante que quando a gente é bombardeado de informação dos outros, presta atenção nisso, você não tem a sua opinião, você tem a opinião dos outros. Você já parou para pensar nisso? Quando Jesus pergunta para os discípulos, ninguém responde. Por quê? Porque eles já tinham passado a opinião deles. Só teve uma pessoa que respondeu, e essa pessoa foi o Pedro. O Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha convicção, mas tinha convicção por quê? Porque ele tinha informação, ele recebeu essa informação. Por que Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Se ninguém tinha passado essa informação, ninguém sabia dessa informação, ninguém passou para Pedro. Mas Pedro sabia quem era Jesus. Só um tinha convicção, os outros foram afetados pela informação. Mas olha só, todos eles já tinham uma formação. Se a gente for analisar a vida dos discípulos, a gente vai ver aqui que cada um deles tinha a sua formação. Pedro foi bombardeado de informação sobre pesca. A Bíblia não fala, mas eu creio que Pedro deve ter vindo de uma família de pescadores, porque era comum naquela época a profissão passar de pai para filho. Então Pedro, em relação à pesca, tinha informação de sobra. Foi formado nessa área. Mateus, cobrador de impostos, e muitos outros discípulos formados, cada um na sua área, baseado na informação que recebeu, baseado naquilo que recebeu para formar a sua vida, formar o seu temperamento, formar a sua profissão, formar a tua maneira de viver. Mas agora, quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz para ele assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou essas coisas,
mas foi o meu Pai que está no céu. Então Jesus agora, ele diz que o que Pedro disse não foi informação, nem foi formação, mas foi uma revelação. E agora a gente vê que aquela revelação que veio através de Pedro, se você for ver lá, Jesus fala assim: não conta para ninguém. No texto que nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 8, Jesus fala assim: não conta para ninguém. Ou seja, revelação não é informação. Revelação é para transformar a nossa vida. Aqueles discípulos, quando receberam essa revelação de Pedro, talvez eles não tivessem conhecimento do que estava acontecendo, mas uma coisa eu sei: Pedro já estava sendo transformado, porque a revelação ela vem para transformar a nossa vida. A resposta de Pedro foi uma revelação de Deus, não foi para informar nem para formar. A revelação transforma quem recebe ela. A revelação não transforma os outros, ela transforma quem recebe a revelação. Isso aqui abre um pouco a minha mente, abre um pouco a tua mente, porque tem muita gente que vive correndo atrás de revelação, tem muita gente que vive correndo atrás de ser revelação, mas só quem recebe ela é que é transformado, não é quem é ela e não é quem vive atrás dela. Quem foi transformado aqui foi o Pedro, porque ele que recebeu a revelação de Deus. Amém? A revelação não é para todos. Se a revelação fosse para todos, Jesus podia dizer para Pedro assim: conta para todo mundo. Mas quando Pedro recebe aquela revelação de Deus, Jesus falou assim: não conta para ninguém. A revelação, irmãos, ela vem para transformar de forma individual. Tem a revelação que ela é coletiva, mas aquela revelação que é individual, a Bíblia é uma revelação coletiva, é para todo mundo. Essa aqui é para todo mundo, mas aquela revelação ali não era para todos, aquela revelação era para eles, naquele momento. E tem muita gente que gosta de contar aquilo que recebeu como revelação, que era para ele, para transformar a vida dele. E eu quero que você preste atenção em uma coisa: a revelação, quando ela chega nesse ponto, ela é só mais uma informação. O que aconteceu na vida de Pedro não vai acontecer na minha vida, sabe por quê? Porque o que aconteceu na vida de Pedro transformou a vida dele naquele momento, e para mim agora é só informação, porque ficou escrito na Bíblia aqui como informação para mim, mas eu não recebi essa revelação. Quem recebeu foi ele, e quem foi transformado foi ele, e quem Jesus falou: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra revelação que Jesus dá para Pedro naquele momento, que uma igreja ia se surgir, e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra essa igreja. Mais uma coisa para mudar a vida de Pedro, para mudar a vida dos discípulos que estavam ali, que para a gente hoje é informação. Eu faço parte dessa igreja. Cada um de nós fazemos parte desta igreja que Jesus falou aqui, mas para nós hoje é apenas informação. A revelação repassada, ela não passa de informação. Amém? A revelação, ela tem o objetivo naquele momento. Repassou, está passando informação para frente, é testemunho. Interessante que nós estamos vivendo num momento em que as fake news se espalham por todo lado, e a gente recebe tanta informação, tanta notícia, tanta coisa. A maior parte delas é mentira, a maior parte delas não tem origem confiável, mas é isso que está formando a minha opinião, é isso que está formando o meu caráter,
o caráter dos nossos filhos. É isso que está nos influenciando, a quantidade e qualidade de informação que recebemos. Eu não quero te encher de conhecimento acerca de informação, mas eu quero que você seja alguém que receba revelação. E a gente aprendeu pela palavra do Senhor que quem dá a revelação é só Deus. O homem não tem condições de dar a revelação de coisas profundas, porque a revelação não tem relação com as coisas naturais, não tem relação com as coisas visíveis. A revelação, ela transcende o natural, ela transcende o físico. A Bíblia fala que o mesmo Pedro, quando estava dentro do barco ali, sendo açoitado pelas ondas, a Bíblia fala que ele vê Jesus vindo andando por cima da água. Então ele fala, eu também quero, deixa eu ir encontrar com o Senhor por cima das águas. Então Jesus, libera uma palavra, e aquilo que é liberado por Deus, aquilo que é liberado de Deus, é a revelação de Deus para a nossa vida. Então Jesus fala para ele assim, vem. E toda vez que Deus libera uma palavra e a gente crê naquela palavra, irmãos, aquilo vai fazer efeito na nossa vida. E quando Pedro estava olhando para a revelação, presta atenção nisso, ele foi e ele andou em cima da água. Mas agora, quando ele estava andando em cima da água, veio outra informação: o vento, as ondas. Porque eu disse que a informação não é só escrita ou falada, ela também é visual. E Pedro agora ele tem uma outra informação. O vento bate nele, as águas batem nele. Então a informação causou nele o quê? O medo. A informação mudou a opinião de Pedro. A informação que ele recebeu mudou o foco do Pedro. Quando a gente fica, irmãos, preocupado com a informação, a gente perde o foco. E agora Pedro, quando perde o foco, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, Jesus vai e socorre Pedro. Fala assim, por que você não teve fé? Você podia ter ido até o final. Irmãos, quando a gente segue a revelação, a gente vai até o final. Mas quando a gente começa a mudar o foco por causa das informações que vêm, a gente perde o foco e não vai até o final. Para a gente concluir essa mensagem, se a revelação só vem de Deus, e Deus só se relaciona com quem busca Ele, através desse processo chamado santificação, por que a gente perde tanto tempo com informações mentirosas? Por que a gente perde tanto tempo indo atrás de informações que vão formar uma outra pessoa, uma pessoa diferente daquela que Deus quer que eu seja? Por que a gente vai perder tempo com informação, com fake news, com informação, com um montão de coisa que nos afasta da presença do Senhor, que nos leva para um caminho diferente da revelação de Deus para a nossa vida? Mas se eu tenho uma vida de santificação, se eu tenho uma vida de busca do Deus Altíssimo, se eu tenho uma vida de leitura da palavra, se eu tenho uma vida de proximidade com Deus, eu vou ter uma vida cheia de revelação de Deus para mim, para o meu ministério, para a minha família, para o meu caráter. E eu aos poucos vou sendo transformado pela revelação de Deus na minha vida. Nicodemos, quando ele chega para Jesus, Jesus dá uma revelação para ele e fala assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. A informação que Nicodemos tinha era que nascer depende de mãe, depende de um ventre, depende de algo físico, de algo visível. Mas Jesus estava falando para ele assim: olha, nascer de novo, que eu estou falando para você, é revelação, é algo que transcende o natural, que transcende o físico, é um nascimento espiritual, é uma transformação de vida que você precisa. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos que Deus fale conosco. Isso é só através de Deus para nós. É intimidade, é busca, é procura, é santificação. Sai um pouco da internet, sai um pouco da televisão. Tenha proximidade com Deus. Busque ao Senhor e esteja pronto para ser transformado pela revelação
do Senhor na tua vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai querido, por esta palavra. Que a gente possa ser transformado, que a gente possa, Deus querido, receber do Senhor a revelação verdadeira. Que a gente venha receber do Senhor, Deus, algo que venha mudar, transformar a nossa vida. Vida de quem já foi informado, vida de quem já foi formado, mas que agora vai ser transformado pela sua palavra. Em nome de Jesus, abençoa todos que ouvirem esta palavra, aonde esta palavra alcançar, alguém que dê crédito a ela, que seja revelação para a vida dela, e que seja transformação para a vida dela, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.